Olá pessoas, espero que estejam todos bem. Chegamos ao nosso último vídeo da série sobre Grécia Antiga. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o declínio da cultura grega. A gente vai falar sobre como a cultura grega se tornou tão importante, porque apesar dela entrar em declínio, ela acabou se espalhando por grande parte do mundo. E a gente vai falar do papel que esse cara aí da imagem, o Alexandre Magno, Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia, teve na difusão da cultura grega. Ele é muito importante para a gente entender como a cultura grega chegou até nós. Ele é o cara que vai espalhar a cultura grega pelo mundo e valorizar a cultura grega. Pois bem, antes de falar, para a gente entender, né, o declínio da cultura grega e para a gente entender o que é o Alexandre da Macedônia, a gente precisa saber o que é a Macedônia. A Macedônia é uma região que fica a nordeste da Grécia. Então, se vocês olharem aqui no nosso querido mapa, aqui embaixo você já deve reconhecer no mapa a Grécia. Isso aqui é a Grécia hoje, tá? É a Grécia atual. A cultura grega, como a gente viu nas aulas anteriores, se espalhou para uma região muito maior. Então, o país Grécia que existe hoje está aqui em amarelo no mapa. A Macedônia é esse laranja aqui para cima. Então, a nordeste da Grécia, você tem a Macedônia. A Macedônia era uma região de lavradores e pastores. Os macedônios, eles eram meio que parentes dos gregos. Eles têm meio que uns ancestrais em comum. São tipo uns primos distantes dos gregos. Falavam uma língua ali parecida com a dos gregos. Tinha uma cultura parecida com a dos gregos, mas os gregos consideravam os macedônios bárbaros. O que é bárbaro? Para o grego antigo, bárbaro é quem não fala grego e, portanto, tem uma cultura diferente da deles, portanto, tem uma cultura inferior, porque os gregos achavam que eles eram os melhores do mundo, então quem tinha cultura diferente deles era inferior. Essa expressão bárbaro, ela vem do grego, é uma onomatopeia. O que é uma onomatopeia? É uma palavra que imita um barulho. Então, os gregos, eles chamavam de bárbaros, porque quando eles viam um estrangeiro falando, alguém que não falava grego falando, eles tinham a impressão que a pessoa ficava falando só bar, aí que vem bárbaro, a palavra. Depois, os romanos adotam essa palavra e eles passam a chamar de bárbaros quem é de fora do Império Romano. E na Idade Média, a expressão bárbaro se refere aos povos que eram também de fora das fronteiras do Império Romano, mas passa a ser associado a algo ruim, a algo que destrói a cultura, enfim. Então, a palavra bárbaro ela tem uma conotação negativa. Originalmente, para os gregos, era o estrangeiro, era quem não falava grego, e não falar grego era sinal de ser de uma cultura inferior para os gregos. Então, os macedônios eles eram meio que parentes dos gregos, mas eles eram considerados inferiores pelos gregos. Só que o jogo vai virar. No século IV a.C., assume o reino da Macedônia o Filipe II. Filipe II foi um rei muito importante da Macedônia. E ele, entre as coisas mais importantes que ele fez na vida, foi ter um filho chamado Alexandre. A gente vai falar dele daqui a pouco. O Filipe II, ele organizou um grande exército com o objetivo de ampliar os domínios do reino dele. Então ele queria formar um império, ele queria ampliar os seus domínios. E com esse grande exército ele consegue ampliar os seus domínios, ele consegue aumentar o seu poder ali na região da Macedônia. Esse exército, ele tinha uma estratégia militar muito interessante, que são as falanges, né? O exército do Filipe II ficou conhecido pelas falanges macedônicas. O que são as falanges? É essa formação de exército. Os soldados andam todos juntinhos, com lanças bem grandes. Então, um grupamento, né, um grupo de soldados, ele anda com uma formação bem compacta, com os escudos juntos para se defender, e com essas lanças compridas para atacar os inimigos de uma certa distância. Então, a tropa vira meio que um porco-espinho, assim. Se o inimigo tenta avançar para cima da tropa, ele é atingido pelas lanças. Então, era uma formação militar inovadora para a época e ajudou bastante o Filipe II a ampliar os seus domínios. Pois bem, então a gente estava falando ali que no século IV a.C., o Filipe II está iniciando a sua expansão.
antes do Filipe II estar expandindo seu território, a Grécia Antiga passou por um período, ali no final do século V, entre 431 e 404 a.C., um evento que ficou conhecido como Suicídio Grego, que foi a Guerra do Peloponeso. O que foi a Guerra do Peloponeso? Vamos lembrar. Lá nas Guerras Médicas, se vocês não lembram disso, vejam os vídeos anteriores, lá nas Guerras Médicas, Atenas formou a Liga de Delos, que era uma liga de cidades gregas, com o objetivo de se juntar para lutar contra os persas. E os gregos derrotaram os persas. Só que Atenas manteve a Liga de Delos e usou a Liga de Delos como uma forma de ter certo poder sobre as outras cidades da Liga. Então as cidades pagavam impostos para a Liga de Delos e Atenas se apropriava desses impostos da Liga de Delos. Delos é uma ilha ali na Grécia Antiga, para onde iam os tesouros, né, os impostos pagos pela Liga de Delos, que foi formada para lutar contra os persas, mas aí depois Atenas manteve e virou meio que um império de Atenas. Não era oficialmente um império, as cidades continuaram independentes, mas elas continuavam dando dinheiro para Atenas, e Atenas se aproveitou disso. Várias cidades gregas não gostaram disso, ou saíram da Liga de Delos, ou não chegaram a entrar na Liga de Delos, que foi o caso de Esparta. Esparta não fez parte da Liga de Delos, lutou junto com Atenas contra os persas, mas não fez parte da Liga de Delos. E Esparta e uma série de cidades gregas que achavam absurdo o que Atenas estava fazendo, e achavam que Atenas estava explorando e estava acabando com a liberdade das outras cidades, resolveram se juntar e formar uma outra liga, a Liga do Peloponeso. De novo, Peloponeso, como a gente viu no vídeo anterior, é a região onde ficava Esparta. Então a Liga do Peloponeso é a Liga de Esparta. Então a Liga de Delos era liderada por Atenas, a Liga do Peloponeso era liderada por Esparta. Então, com o objetivo de tentar frear esse imperialismo ateniense, essa exploração que Atenas estava fazendo às outras cidades, a Liga do Peloponeso declara guerra à Liga de Delos. Então você tem a Grécia basicamente dividida em dois grupos. A galera que defende Atenas e a galera que defende Esparta. E esses dois grupos entraram em guerra. Então você tem gregos lutando contra gregos. A gente viu que as cidades são independentes umas das outras, elas às vezes fazem alianças, às vezes elas são rivais, mas a gente tem uma guerra dentro da cultura grega. Pela primeira vez, é uma guerra envolvendo basicamente toda a civilização grega e basicamente toda a civilização grega se matando, uma parte lutando contra a outra. Essa guerra foi muito destrutiva porque Esparta, a gente viu, tem o maior e o melhor exército da antiguidade, da Grécia Antiga. Soldados espartanos são quase imbatíveis. Mas Atenas tinha os melhores navios. Então, na guerra nos mares, Atenas era quase imbatível. Então, durante aí quase 30 anos, essa guerra, as cidades foram se matando, porque Esparta ganhava na terra, Atenas ganhava no mar, e as cidades foram se matando, e qual foi o resultado? Assim, quem ganhou? Esparta ganhou, a Liga do Peloponeso ganhou. E aí Esparta passou a exercer uma certa hegemonia em Atenas. Mas na prática mesmo, na verdade, na real, assim, todo mundo perdeu. Todas as cidades gregas foram muito prejudicadas, saíram muito enfraquecidas. Então Esparta passou a exercer uma certa hegemonia na Grécia Antiga, mas essa hegemonia não durou muito tempo, porque a própria cidade de Esparta estava muito destruída, estava muito enfraquecida. Atenas estava muito destruída, muito enfraquecida. E assim, Esparta teve uma certa hegemonia, né? Começou a meio que querer dominar as outras cidades, mas logo foi superada por outra cidade chamada Tebas, que também começou a querer dominar e a explorar as outras cidades, mas logo, como as cidades gregas estavam todas enfraquecidas por conta da Guerra do Peloponeso, quando chega o século IV, tem um vizinho a nordeste com suas falanges invadindo tudo que ele encontra pela frente, Filipe II. Então, quando Filipe II chega com suas tropas na região da Grécia, as cidades gregas não têm como resistir, elas estão muito enfraquecidas, estão muito destruídas. E aí Filipe II domina a Grécia. Então percebam que são dois eventos paralelos que acabam se juntando. A Guerra do Peloponeso enfraquece as cidades gregas, então por isso a gente chama de suicídio grego, porque os gregos se mataram.
Então você tem a Guerra do Peloponeso enfraquecendo as cidades gregas e, paralelamente, você tem um império surgindo perto da Grécia e em plena expansão. Quando esse império em plena expansão chega na Grécia, as cidades gregas estão enfraquecidas e são facilmente dominadas por Filipe II. Pois bem, Filipe II era um admirador da cultura grega. Ele gostava da cultura grega. Quando ele entra na Grécia Antiga, ele domina as cidades, mas ele tem um respeito profundo. A religião era parecida, a cultura era parecida, ele tem um profundo respeito. Ele conhece Atenas, ele sabe da importância de Atenas, ele conhece Esparta, ele sabe da importância dos soldados espartanos, então ele tem um profundo respeito pela Grécia Antiga. Então, no ano de 338 a.C., ele invade a Grécia é anexada ao Império Macedônico. Só que em 336 a.C. ele morre. E quando ele morre, assume o seu sucessor, o seu filho, o Alexandre. Alexandre tinha apenas 20 anos de idade, ele era um moleque, era uma criança comparada aos grandes líderes que existiam então. E o Alexandre, ele, entre outras coisas, ele foi educado nada mais, nada menos do que por Aristóteles. Aristóteles, o grande filósofo grego, que vocês já ouviram falar muito, ele foi professor de Alexandre. Filipe II invadiu a Grécia e falou, preciso de um professor para o meu filho, qual é o melhor que vocês têm aí? Ah, Aristóteles? Então Aristóteles vai educar o meu filho. Então essa informação é muito importante. Alexandre, ele foi educado por um dos maiores filósofos gregos da antiguidade. Então ele tem uma cultura grega, ele tem uma educação grega. Ele aprendeu a cultura grega e ele valoriza muito a cultura grega. Isso vai ser importante para vocês entenderem o restante dessa aula. E eis que Alexandre Grande vai se tornar não só o filho do Filipe II que invadiu a Grécia. Alexandre, ele vai receber o título de Magno, que quer dizer grande, né? Então por isso Alexandre o Grande. Ele vai receber esse título porque ele é considerado o maior conquistador da antiguidade. O que é o maior conquistador? O cara que dominou mais territórios, o cara que conquistou mais territórios. A gente está falando do maior império. O Alexandre formou o maior império que existiu na antiguidade até o surgimento do Império Romano. Então, antes do Império Romano, não houve império tão grande como o de Alexandre o Grande. Sabe todos os povos que a gente estudou até agora? Basicamente ele dominou todos. Então o Império Persa, que tentou derrotar os gregos e não conseguiu, bom, o pai dele, Filipe II, dominou a Grécia. Aí ele partiu para a Pérsia. O Império Persa, que era o maior império até então, dominado por Alexandre. Ele foi para o Oriente Médio, entrou na Síria, dominou a Fenícia, dominou a Palestina, onde viviam os hebreus, dominou a Palestina, dominou o Egito, dominou toda a Mesopotâmia e chegou até o Vale do Indo. O rio Indo é um rio importante onde na antiguidade surgiu a civilização indiana. A gente não estuda a civilização indiana e o surgimento da civilização indiana e da civilização chinesa porque não dá tempo. Mas o Alexandre ele dominou todos os povos que a gente estudou e ainda chegou nas fronteiras da Índia. E ele só não foi mais longe porque ele morreu, senão ele teria ido mais longe. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. E ele, como era uma pessoa que um tanto quanto egocêntrica, mas ele podia ser egocêntrico porque realmente ele era muito bom em praticamente tudo que ele fazia. Ele falava assim, quero conquistar aquele território, ele conquistava. Quero que meu império chegue até ali, e o império chegava. Ele, ao longo de toda a vida dele, ele não sofreu nenhuma derrota militar. Todas as batalhas que ele lutou, ele ganhou. Então ele podia ser um pouco egocêntrico, uma pessoa que nunca foi derrotada. E conforme ele ia conquistando territórios, em muitos territórios ele fundou cidades com o nome dele. Então existem várias cidades com o nome de Alexandria. A mais famosa é a do Egito, que teve uma grande biblioteca fundada por ele, pelo Alexandre. Então, mas a Alexandria que fica no Egito, a da biblioteca, não é a única. Existiram várias cidades com o nome de Alexandria. Esse mapa é o Império do Alexandre Magno. O pai dele já tinha conquistado algumas regiões aqui perto da Grécia, né? O pai dele tinha conquistado basicamente isso aqui. Deixa eu encontrar aqui o meu ponteiro. O pai dele tinha conquistado basicamente isso aqui, ó. Tá? Isso aqui é mais ou menos a região que o pai dele conquistou. Então o Império, quando o Alexandre Magno dominou, assumiu o trono, o Império era basicamente isso aqui que eu circulei. E ele, dos 20 aos 30 e poucos anos, dominou tudo isso aí que vocês estão vendo. Dominou Egito,
dominou Mesopotâmia, aqui os rios Tigre e Eufrates, dominou Mesopotâmia, dominou aqui a região da Palestina e da Fenícia, foi até o Império Persa, e chegou aqui até o Vale do Rio Indo. Isso aqui era o Império Persa e aqui a gente tem o Rio Indo, na fronteira com a Índia. E de novo, ele só não dominou mais coisas porque ele morreu. Pois bem, então ele teve um império gigantesco. Nesse império gigantesco, ele precisou fazer uma organização administrativa eficiente. Então ele teve, assim como os persas tiveram, o Império do Alexandre Magno teve uma organização administrativa muito boa. Ele cunhou moedas para circularem por todo o Império, e as moedas tinham a cara dele. Como eu disse, ele era um pouco egocêntrico, mas ele podia. Ele criou impostos, né? Então arrecadava impostos de vários lugares do Império, mas era um sistema de impostos eficiente, que não era muito pesado para nenhum povo, então ele conseguiu uma organização interessante. Ele formou uma marinha mercante, isso é muito importante. Como o Império é muito grande, viajar por terra é muito demorado, então ele cria uma marinha mercante, um conjunto de navios para fazer o comércio pelos mares, então pelo Mar Mediterrâneo, pelo Mar Vermelho, pelo Golfo Pérsico, pelo Oceano Índico, pelo Mar Cáspio, então pelos mares em volta do império dele, ele tinha muitos navios navegando. E também reformou portos, né, para facilitar o escoamento das mercadorias de diferentes pontos do império, não apenas pelos mares, mas também pelos rios. Ele abriu muitas estradas para facilitar a comunicação entre os diferentes pontos do império, criou canais de irrigação para melhorar a agricultura nas regiões mais férteis, como a região do Nilo, a região da Mesopotâmia, a região do Vale do Indo, né, regiões com rios muito importantes. E outra coisa muito importante que ele fez, também lembra o Império Persa, ele respeitava muito a religião dos povos conquistados. Então, no Egito ele respeitou, homenageou os deuses egípcios, ele seguia a religião grega, ele acreditava nos deuses gregos, era essa religião que ele professava, mas ele não obrigava nenhum povo a seguir a religião dele, ele respeitava as religiões dos povos conquistados. E isso é muito importante, porque o primeiro passo para você criar a antipatia de um povo é você desrespeitar a religião dele. Então, respeitando a religião já era um primeiro passo para que os povos não resistissem tanto à dominação. E mesmo que os povos resistissem à dominação, o Alexandre era um líder militar impressionante. Então era muito, como eu disse, ele não foi derrotado em nenhuma batalha. Então era muito difícil você tentar se rebelar contra Alexandre Magno. Mas mesmo assim os povos em geral não faziam grande oposição à presença de Alexandre Magno. A não ser um ou outro, como por exemplo os persas, que achavam que Alexandre Magno era o demônio, mas eu vou falar disso depois. No ano de 323 a.C., 2 anos após Alexandre Magno ter alcançado a extensão máxima do seu império, ele morreu de forma meio súbita, assim. Ele pegou uma febre, então acredita-se que era febre tifoide, a doença que ele teve, mas não se sabe ao certo. Ele teve uma febre muito forte, pegou uma doença, teve uma febre muito forte e morreu. E assim, foi uma coisa assim, ele ficou doente e em alguns dias ele morreu. Ele estava preparando os próximos passos para ampliar o império e ele pegou uma doença e morreu. Dizem que um dos motivos da morte dele foi tristeza, porque, abre parênteses, ele tinha um cavalo e esse cavalo tem um nome, prestem atenção no nome do cavalo para vocês não acharem que eu estou falando besteira. O cavalo se chamava Bucéfalo. Bucéfalo. E a história desse cavalo é muito interessante porque era um quando ele era criança, entrando na adolescência, o pai dele conseguiu um cavalo, mas era um cavalo selvagem que ninguém conseguia domar, e ele vira pro pai dele: se eu conseguir domar esse cavalo, eu posso ficar com o cavalo? Aí o pai dele falou: pode, mas você não vai conseguir domar, e ele conseguiu domar o cavalo que ninguém domava. Alexandre Magno, com sei lá, 12, 13 anos de idade, conseguiu domar, e aí esse passou a ser o cavalo de Alexandre, era o cavalo que ia com Alexandre para as batalhas, nas viagens, era o cavalo de Alexandre. Ele tinha uma relação muito forte com esse cavalo. E o cavalo dele morreu. Logo depois que o cavalo dele morreu, ele pegou essa doença e morreu também. Então há quem diga que ele morreu de tristeza por ter perdido o cavalo. Enfim, depois que o Alexandre Magno morreu, os generais dele
entraram em conflito para ver quem ia ser o sucessor. Alexandre Magno não teve filhos, ele não se casou, não teve filhos, enfim, há quem diga que ele era homossexual, enfim, mas ele não teve filhos, e aí os generais começaram a brigar entre eles para ver quem ia ser o próximo imperador, e no fim das contas eles acabaram dividindo o império. Então o Império Macedônico foi dividido em vários reinos, cada reino ficou com um general, e depois esses reinos foram se dividindo também, enfim. Deixou de existir o Império Macedônico. Só que o Alexandre Magno, ele, por valorizar muito a cultura grega, ele levou a cultura grega, os conhecimentos gregos para todo o Império. Então, a partir da junção, da mistura dos valores e da cultura grega levada por Alexandre com os valores e culturas das diferentes regiões do Império, surgiu o que a gente chama de civilização helenística. Helenismo é a cultura grega. Civilização helenística é a civilização que veio, é a civilização que teve influência da cultura grega. Então a civilização helenística não é a civilização grega. A civilização grega já não existia mais, ela já havia sido dominada pelo Império Macedônico. Então a civilização helenística é o que vem depois, é a difusão da cultura grega e junção da cultura grega com outras culturas. Então são as culturas que têm influência da cultura grega. Então o Império Macedônico, isso é bem interessante, o Império Macedônico dominou a Grécia Antiga, acabou com a Grécia Antiga, acabou com a civilização grega como nós a conhecíamos, mas ao mesmo tempo preservou a cultura grega e espalhou a cultura grega por boa parte do mundo. E a cultura grega ela continuou se expandindo, e a gente fala de civilização helenística da morte de Alexandre até por volta do ano de 30 a.C. Então a gente fala de civilização helenística até a época, até pouco antes do surgimento do Império Romano, já na época da República Romana, que Roma já tinha a maior parte dos seus domínios. Então a gente fala de civilização helenística até a época dos romanos. Então ela durou muito tempo. E a gente define a civilização helenística como a fusão entre as diferentes culturas que entraram em contato por causa do Alexandre Magno. O Alexandre Magno fez os egípcios entrarem em contato com a Mesopotâmia, já tinham contato, mas com os persas e com a civilização ali do rio Indo, mas ele juntou a tudo isso a cultura grega. Então, a civilização helenística é um resultado da expansão militar do Alexandre. Então, o grande legado do Alexandre Magno foi a expansão da cultura grega. Então, o grego ele se tornou a língua do comércio, a língua da educação e a língua da filosofia. O grego, na época do helenismo, ele exercia a função que o inglês exerce hoje, era uma língua internacional. Para você ter acesso à maior parte do conhecimento disponível na época, você tinha que saber grego. Então, por toda a civilização helenística, as pessoas aprendiam grego como hoje a gente aprende inglês nas escolas. Várias regiões do Império adotaram costumes gregos, o modo de se vestir, o modo de se comportar, alguns incorporaram elementos da mitologia, da religião, elementos da filosofia, da arte grega. Atenas se tornou a capital da filosofia e das artes, então Atenas era o principal lugar para se estudar filosofia no mundo. Mesmo após o fim da civilização grega, mesmo após o fim do Império Macedônico, Atenas voltou a ser uma grande referência para a filosofia e para a arte. A cidade de Alexandria, no Egito, ficou famosa por sua biblioteca criada por Alexandre. Essa biblioteca reunia obras de vários lugares do Império, mas principalmente obras de filósofos gregos. Então, e ela também guardava um museu, a cidade de Alexandria. Então, ela se tornou um importante centro científico e literário da antiguidade. Se você queria estudar alguma coisa, qualquer coisa que fosse, o melhor lugar para você estudar era a Biblioteca de Alexandria, que depois foi destruída por um incêndio. A arte grega, muito valorizada por Alexandre, ela foi difundida e ela passou a ser incorporada na arte oriental. Então a gente vai ver algumas obras de arte que misturam elementos da arte grega com elementos da arte oriental. E você tem também uma intensificação das relações comerciais entre diferentes áreas. Então o comércio entre as diferentes regiões dominadas por Alexandre se tornou mais intenso. Então você tem produtos gregos indo parar no Oriente, produtos egípcios indo parar na Grécia, e enfim,
trocas comerciais entre essas regiões. Então você tem uma circulação maior de mercadorias de diferentes áreas dentro da civilização helenística. Então a civilização helenística ela vai ser marcada por misturas. Aqui a gente tem um desenho mostrando mais ou menos como seria a biblioteca de Alexandria no Egito. Né? Não eram livros, né? Eram pergaminhos enrolados. Então você tem aí milhares de pergaminhos, as estátuas, né? Os bustos representando pensadores, filósofos e personalidades importantes da cultura grega, enfim, da cultura helenística. Aqui é legal a gente analisar a arte, né? As influências da arte. Do lado esquerdo, vocês estão vendo o Buda de Gandhara. Buda é uma figura de religiões orientais, né, que dá origem ao budismo. O budismo surgiu na Índia, na antiguidade. E é uma religião oriental, não tem nada a ver com a religião, com a cultura grega. Mas graças ao helenismo, com a chegada de elementos da cultura grega no Oriente, esse Buda de Gandhara, que foi esculpido ali entre o século I e o século II a.C., aliás, entre o século II e o século I a.C., se vocês repararem, ele está usando uma túnica grega, ele está usando uma vestimenta grega, então ele está sendo representado como um filósofo grego. Então, a noção de sabedoria, a referência de conhecimento, de pessoa muito sábia, era o filósofo grego. E o Buda, para ser representado como uma pessoa muito sábia, ele é representado usando uma túnica grega. Já do lado direito, a gente tem uma outra imagem muito interessante, que aí ela mostra bem uma mistureba de culturas e religiões, enfim. A gente tem uma tapeçaria funerária encontrada na cidade de Saqqara. É um tapete feito para enfeitar um túmulo. Foi encontrado em Saqqara, no Egito. Nessa época, pessoal, século I a.C., o Egito já tinha sido dominado pelo Império Persa, já tinha sido dominado antes pelo Segundo Império Babilônico, já tinha sido dominado pelo Império Persa, já tinha sido dominado pelo Império Macedônico, estava aí prestes a ser dominado pelo Império Romano. Então o Egito já não era o Egito antigo. Mas a religião, a cultura egípcia ainda estavam presentes na região. Então, essa região, o Egito já era habitado por gregos, por macedônios, enfim, o Egito já era habitado por pessoas de diferentes regiões do mundo. Era uma região mais cosmopolita, principalmente com a Biblioteca de Alexandria, passou a ser uma grande referência, pessoas do mundo todo iam para lá. Então a gente tem essa tapeçaria representando um grego. Esse grego, ele seguia a religião grega, ele tinha a cultura grega. Só que ele faz essa tapeçaria representando ele entre os deuses Osíris e Anubis. Anubis, deus dos mortos, deus do mundo dos mortos, da região egípcia, que a gente já estudou em outras aulas, e Osíris, que é o que recebe as pessoas para irem para o mundo dos mortos. Então ele é um grego, mas ele se faz representar no seu túmulo entre figuras da mitologia egípcia. E reparem que o desenho ele não tem as características da arte egípcia. Ele tem elementos da religião egípcia, mas as características são outra forma artística. Então a gente já tem uma mistura de elementos de diferentes culturas nessa tapeçaria. Outra questão na arte. A arte grega, ela representava muito a perfeição do corpo, né, valorizar a beleza do corpo, mas as expressões não tinham muita emoção. Já a arte oriental, ela valorizava muito a expressão das emoções, dos sentimentos. E aí você tem na arte helenística a junção da perfeição do corpo grega com a expressão de emoções e sentimentos da arte oriental. E aí você tem as esculturas do período helenístico como algumas das obras de arte mais impressionantes da história da humanidade, com uma riqueza de detalhes absurda. E são imagens que, por exemplo, o Laocoonte, representado ali do lado direito, ele sendo morto por serpentes junto com seus filhos, é uma figura da mitologia grega que foi castigada pelos deuses e por isso é morto junto com seus filhos por serpentes.
Reparem primeiro os detalhes do corpo do Laocoonte, né? A questão da musculatura, todos os detalhes, toda a... assim, representar cada músculo, a contração do músculo, o movimento, mas principalmente, reparem a expressão do Laocoonte. Você consegue perceber o desespero dele. Isso é uma novidade que a arte helenística vai trazer. É a mistura da perfeição da representação do corpo que os gregos buscavam com a emoção que a arte oriental buscava. E do lado esquerdo, uma outra obra de arte que eu acho incrível também, que é a Vitória de Samotrácia. Em grego, vitória se diz Nike. E aliás, deixa eu fazer o detalhe aqui que eu gosto de fazer para os alunos. Nike lembra o nome daquela marca esportiva, né? Nike, que é justamente da onde vem o nome. Nike em grego quer dizer vitória. O que é uma vitória, uma Nike? Os gregos acreditavam numa divindade que parece para nós, de cultura cristã, um anjo. É uma mulher com asas, que ela representava a vitória. E vitória em grego, Nike, daí que vem o nome da marca. A marca Nike é nada mais do que a asa da vitória. O simbolinho da Nike é a asa da vitória. Aqui está invertido, mas se vocês virarem, o símbolo da Nike é a asa da vitória. Essa vitória, ela dá a impressão de movimento, dá a impressão da maciez das plumas, dá a impressão da delicadeza dos tecidos, mas tudo isso é escultura, isso é mármore. Então, a riqueza de detalhes é muito impressionante na arte do período helenista. Aqui, como ela está no museu, né? Esculturas gregas, esculturas romanas, esculturas do período helenístico, as partes mais vulneráveis, tipo braços, cabeça, era comum que se perdesse, porque é mais fácil de quebrar, é mais vulnerável. Ou então porque em algumas esculturas a cabeça e os braços eram feitos separados e depois encaixados, por isso era mais fácil de perder. Mas aqui você tem do lado direito como provavelmente ela era originalmente, né? Em cima de um barco, aparentemente, aqui com uma trombeta anunciando a vitória. Enfim, pessoal, então, a cultura helenística é isso que eu trouxe para vocês. Eu fiquei devendo 2 historinhas sobre o Alexandre Magno, só para a gente encerrar esse vídeo, que eu falei que na Pérsia ele era considerado demônio. Até hoje no Irã, quando uma criança é desobediente, igual a gente fala para as crianças hoje em dia, come tudo, ou não seja desobediência, ou não faça malcriação, senão um bicho-papão vem te pegar, senão um velho do saco vem te pegar, enfim, coisas assim. No Irã, as mães falam para as crianças, seja comportado, senão Sikander vem te pegar. Quem é Sikander? Sikander é a pronúncia persa da palavra Xander. Xander é Alexandre em grego. O nome do Alexandre Magno em grego é Xander. Então, para os persas, o Xander é o bicho-papão. E na Pérsia ele é representado com um chifre, com um dentão, ele é o demônio. E por que ele é o demônio? Porque antes da invasão do Alexandre Magno, o Império Persa era o maior império da antiguidade. Era um grande império, era uma grande civilização. E foi derrotado, foi destruído por Alexandre. Então Alexandre Magno é visto como um grande vilão, como um grande demônio pelos persas. E o Irã, os iranianos são descendentes dos persas. Então eles carregam isso até hoje sobre Alexandre Magno. No resto do mundo, no Império Romano, os imperadores romanos queriam ser iguais ao Alexandre. Ele era um exemplo para os romanos. Para os persas, ele era o demônio. Segunda história que eu fiquei devendo para vocês, eu disse que ele nunca perdeu e que ele sempre conseguia o que ele queria. Tem a lenda do nó górdio. Numa determinada região, que Alexandre estava avançando com suas tropas, existia a lenda de um nó. Havia um nó dado numa corda que ninguém conseguia desatar. E a lenda dizia que quem desatasse aquele nó conseguiria conquistar as terras depois daquele nó. E o Alexandre queria conquistar as terras depois daquele nó. E falaram para Alexandre da lenda, só vai conseguir conquistar quem desatar o nó. Alexandre chegou no nó, olhou para o nó e falou, eu vou desatar esse nó. Aí ele pegou sua espada e cortou o nó. E ele conquistou as terras que estavam depois do nó. Então, para ver como Alexandre também resolvia as coisas do jeito mais prático, quando era preciso.
Enfim, pessoal, tem muito mais coisa sobre Alexandre, sobre Esparta, sobre Atenas, sobre Grécia Antiga que a gente poderia estudar. Vimos o que deu tempo. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês tiverem curiosidade, se vocês quiserem aprofundar algum assunto, é só me mandar e-mail, WhatsApp, os caminhos para mim encontrar vocês já conhecem. Ok? Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa e gostado de aprender sobre a Grécia Antiga. Nós nos vemos nos vídeos dos próximos assuntos. Até mais.